Nós vamos orar nesse momento. Também recebemos a informação que o pai do Fabiano, lá do Som, se acidentou, não é? Hoje à tarde nós vamos orar por ele também, pela família. Senhor nosso Deus, querido Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui cultuando o Teu nome. Queremos te agradecer pela vida do Paulo e pela vida da Raquel. Completam hoje 21 anos de casados. Queremos te agradecer pela vida do Davi. Oramos para que o Senhor renove o vigor dos teus servos, em nome de Jesus. Queremos interceder pela irmã Noêmia, que amanhã será submetida a uma cirurgia, que o Senhor a abençoe. Queremos te agradecer pelos dízimos e ofertas entregues nesta hora e pela bênção do Senhor em nos permitir reduzir no dia de hoje mais uma parcela no pagamento deste terreno. Reconhecemos que é a mão do Senhor e por isto somos muito gratos. E agora, Senhor, fala-nos através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 7. Evangelho de Marcos, capítulo 7. A partir do versículo de número 31, e o tema da nossa reflexão será extraído do próprio texto. Leio a partir do verso 31, que diz assim: a cura de um surdo e gago. Então Jesus, tornando a sair das terras de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Trouxeram-lhe um surdo e gago e rogaram-lhe que impusesse a mão sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou-lhe a língua com saliva. Depois, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo o impedimento da língua se desfez e falava perfeitamente. Jesus desordenou que a ninguém o dissesse, contudo, quanto mais proibia, tanto mais o divulgavam. Admiravam-se sobremaneira, dizendo: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. A expressão que dá tema à nossa fala está no versículo 37. Tudo faz bem. Jesus tudo faz bem. Uma outra tradução deste texto diz e usa a seguinte expressão: tudo ele faz esplendidamente bem. Tudo ele faz esplendidamente bem. E é sobre isso que eu quero conversar nesse momento, nessa noite, nos preparando para a celebração da ceia. São cerca de 40 milagres, mais ou menos, registrados nos evangelhos. Não são todos os milagres que Jesus efetuou, porque João nos diz que ele fez muito mais coisas que, se fossem escritas, não haveria livro que pudesse conter a abundância de milagres que Jesus operou.
Mas aqui nós temos registrado em torno de 40 milagres. E 2 deles são registrados apenas no Evangelho de Marcos. Acontece aí, capítulo 8, versículo 22 a 26, que é a cura de um cego em Betsaida, e este milagre que acabamos de ler no capítulo 7, versículos 31 ao versículo de número 37. Somente Marcos relata este milagre. E a cura, quero que você entenda que a cura de um surdo e mudo não era uma cura sem propósito, como nenhuma outra cura efetuada pelo Senhor Jesus, ela aconteceu sem uma finalidade. Na verdade, eu quero dizer que os milagres efetuados por Jesus, todos eles, tinham um propósito que não era o propósito do milagre em si. Os milagres tinham o objetivo de nos encorajarem e nos desafiarem a algo maior que tem a ver com a fé. Quando Jesus curava, por exemplo, um endemoniado, e são alguns casos registrados nos evangelhos, aqui mesmo no capítulo 5 de Marcos, temos a cura de um homem encharcado de demônios. A mensagem que subjaz, a mensagem que está presente é de que Jesus tem poder sobre o mundo espiritual, mandando, determinando, ordenando que os demônios que dominavam a mente daquele homem e que o levava a morar num cemitério, num sepulcro, Jesus ordena e os demônios saem em retirada e obediência à ordem de Jesus. Portanto, os milagres tinham uma finalidade. O milagre da cura de um surdo e mudo faz parte de uma identidade messiânica. Esses milagres fazem parte, melhor dizendo, de uma identidade messiânica. Ou seja, apontam para o fato de que Jesus, de fato, era o Messias prometido por Deus. Lá no livro de Isaías, capítulo de número 35, quando Isaías vislumbra a vinda do Messias e o advento do grande dia, é dito no capítulo 35, versículos 6 e 7. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros e no ermo. Esse milagre é ímpar, porque ele atesta a messianidade de Jesus, ou seja, Jesus é o Messias prometido por Deus. E depois de curar este homem, conforme diz o texto, que era surdo e não conseguia falar, em resposta a esse milagre, veio essa declaração extraordinária do verso 37. Tudo Jesus faz esplendidamente bem. Eu quero destacar no texto, extrair do texto, pelo menos 5 coisas que comprovam que Jesus faz tudo esplendidamente bem. Quero retirar desse texto pelo menos 5 informações, 5 percepções, 5 elementos que apontam, que somados, nos levam a essa compreensão: Jesus faz tudo esplendidamente bem. Você sabe o que é uma coisa esplêndida? É extraordinária, é magnífica, é espetacular, é apoteótica, é incomum, é magnífica, maravilhosa. Jesus faz tudo esplendidamente bem. Primeira coisa que eu quero destacar:
Jesus faz tudo esplendidamente bem, trazendo esperança a um homem desesperançado. Imagine uma pessoa surda e muda. Qual a possibilidade da restauração de saúde para uma pessoa assim? Não havia qualquer possibilidade de restauração por meios naturais da audição e da fala, a não ser por meio de um milagre, a não ser por meio de uma intervenção do céu. Caso em contrário, não haveria qualquer possibilidade para este homem. E a primeira coisa que eu quero destacar é que Jesus faz tudo esplendidamente bem, trazendo esperança a um coração desesperançado. Quantas pessoas que não têm mais esperança? Quantas pessoas que namoram a morte porque não têm esperança? Não tem alegria porque não tem esperança? Não tem esperança em relação à família, não tem esperança em relação a filho, não tem esperança em relação a si mesmo. Mas eu quero dizer para você que quando Jesus chega nessa situação e aquele homem é levado à presença de Jesus, e o que ele fez foi tão magnífico, que levou seus interlocutores a dizerem: tudo ele faz esplendidamente bem. Primeira coisa que ele faz, ele traz esperança ao desesperançado. Você sabe por que a gente prega o Evangelho? Por muitas razões, uma delas é porque leva esperança. Leva esperança. Leva esperança para o homem que está no cárcere, leva esperança para o moço que está nas drogas. Nesse período de pandemia, eu tive o privilégio de entrevistar em algumas lives que eu fazia. Não as faço mais porque a minha agenda voltou ao normal e não faz sentido manter agenda de pandemia com agenda sem pandemia. Eu entrevistei o pastor Paulo Eduardo, que esteve conosco, me parece, no ano passado aqui, na nossa comemoração do aniversário. Ele foi pioneiro, é pioneiro do trabalho da Cracolândia, que ganhou o nome de Cristolândia. E pastor Paulo Eduardo contando ali algumas experiências extraordinárias. A Cracolândia é como uma agência do inferno na terra. O que a gente vê e o que ele me relatou, não apenas na entrevista, mas quando aqui esteve, relatou para a igreja, me relatou em conversas particulares, aquela situação caótica de homens que estão colocados na mais absoluta miséria por causa das drogas. Quem entra no caminho do crack tem um processo de vício acelerado e potencializado muitíssimas vezes. O indivíduo se torna escravo das drogas. Eu vi, por exemplo, a imagem de uma moça médica que entrou no submundo das drogas, foi parar na Cracolândia e a mulher foi definhando. Seu corpo definhando, seu semblante definhando, porque as drogas têm essa capacidade trágica. E pastor Paulo contando de quantas pessoas que conheceram o Evangelho, e o Evangelho trouxe libertação da esperança. Por isso essa igreja prega. Por isso essa igreja, que hoje já tem muitos membros, começou pequenininha lá na Rua Paulo de Fronten, número 279, num prédio alugado, um aluguel caro toda a vida para a nossa realidade daquele tempo. Mas essa mensagem de esperança vai alcançando o coração de um, vai alcançando o coração de outro. E quantos milagres eu já tive o privilégio de ver e testemunhar. Jesus faz tudo esplendidamente bem. Traz esperança ao desesperançado. Segundo lugar, Jesus faz tudo esplendidamente bem, surpreendendo na forma como ele age. Versículo 32 nos diz que trouxeram aquele homem
surdo e gago, diz o texto, até Jesus. Numa outra tradução é colocado que ele era mudo. Na verdade, a palavra dá uma ideia de que ele tinha dificuldade de falar qualquer coisa. E ele então é levado à presença de Jesus, e o texto diz que aquelas pessoas trouxeram o surdo à presença de Jesus e já trouxeram com uma agenda. É como alguns de nós, muitas vezes, vamos ao médico e já queremos sugerir ao médico o remédio que a gente deve tomar. Doutor, estou tomando remédio tal. Essa semana eu fui ao médico, eu estava com uma rinite, estou me tratando. A razão porque 2 domingos atrás eu decidi não vir, porque se eu viesse, desse o primeiro espirro, eu tenho certeza que o pessoal se afastaria, porque a gente fica assim meio com medo, não é verdade? Dia desse eu estava andando na rua, alguém estendeu a mão para me cumprimentar, eu fiz assim mesmo. Eu pensei, sim, meu Deus. Hã? Aí eu falei assim, doutor, ele perguntou, você está tomando algum remédio? Aí eu falei, estou tomando um remédio tal. Ele riu para mim, pastor, isso aí tem cocaína. Tem cocaína. Aí eu falei assim, isso. A gente vai ao médico já levando uma receita. O texto diz que foram a Jesus com uma agenda. Jesus, você põe a mão sobre ele. Não é isso que está no texto, versículo de número 32. Mas é interessante, olha para mim, Jesus não opera do jeito que nós desejamos. Ele tem a agenda dele. Ele age de acordo com a sua própria vontade. Ele atua na vida das pessoas de forma diferenciada. Para uns ele fala através de uma mensagem, como num culto desse. Para outros através da internet. Para outros ouvindo uma canção. Para outros o indivíduo pega uma Bíblia e começa a folhear a Bíblia e aquela palavra vai entrando no coração e daqui a pouco ele está se rendendo a Cristo. Ou seja, ele atua de acordo com a agenda dele. Isso surpreende. Isso surpreende. Não é produção em série. Ele toca de muitas maneiras e ele faz tudo esplendidamente bem, porque surpreende. Isso é fascinante. Terceiro lugar, Jesus faz tudo esplendidamente bem, sem necessidade de holofote. Ah, como eu aprendo aqui. O texto é rico. Diz o verso 33, Jesus fez o quê? Diz o texto, tirando da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou-lhe a língua com saliva. O texto diz que Jesus tirou o indivíduo da multidão. Fiquei pensando, o que esse texto me ensina? Nada de holofote. Nada de holofote. Alguns de nós amamos os holofotes, amamos os aplausos, os elogios. Jesus não só o curou na intimidade, mas diz o versículo 36 que ele proibiu a publicidade. Faz tudo esplendidamente bem na intimidade. Quantas pessoas que estão sendo tratadas na intimidade, sem holofotes. Isso é fascinante. Não marca a hora para fazer milagre. Às vezes eu fico vendo algumas campanhas televisivas. O dia do milagre, a hora do milagre. Venha que o milagre aguarda por você. Eu fico pensando, não se coaduna com o que aqui está colocado. Ele opera muitos milagres. Olha, eu diria que os maiores milagres ele opera na nossa intimidade. Na nossa intimidade. Os maiores milagres não são aqueles que acontecem
que podem ser mensurados pela visão humana, mas são aqueles que acontecem na mente e no coração de uma pessoa. Imagine uma pessoa rancorosa, é alcançada pelo Evangelho e se torna perdoadora. O indivíduo que diz assim, eu não consigo esquecer, é alcançado pelo Evangelho e aprende a perdoar. Isso não tem explicação. É o milagre que acontece na intimidade. E Jesus faz tudo esplendidamente bem. Quantos estão comigo até aqui? Penúltimo lugar, Jesus faz tudo esplendidamente bem, valorizando quem é desprezado. Versículo 33 nos diz que Jesus o retira da multidão, nada de holofotes. Mas pensa comigo, uma pessoa surda e muda, ou conforme diz o texto, gaga, que tropeça nas palavras, é muitas vezes objeto de riso, de escárnio, de zombaria. Nós fazemos piadas com pessoas que têm essas limitações. Não era diferente ao tempo de Jesus. Não era valorizado porque era naquela época, não. Era uma limitação, uma restrição. Mas a Bíblia diz que Jesus o tirou da multidão. Eu diria que pelo menos por dois motivos. Primeiro, porque muitos são incrédulos e se constituem empecilho ao milagre. Quando Jesus vai à casa de Jairo, ele também não permitiu a entrada de multidão. Tem gente que atrapalha. Tem gente que agasalha incredulidade. Sabia disso? Não foram muitos, mas quando nós lançamos o desafio de comprar esse terreno, depois eu soube. Essa coisa maluca do pastor. Como é que pode, numa crise dessas do país, pensar em comprar um terreno desse? Tem gente que atrapalha, claro que nós não vamos ser loucos. Aquilo que começa com a bênção de Deus dá certo. Mas muita gente atrapalha. Muita gente, há pessoas que prejudicam o fluir de Deus. Tem incredulidade no coração. Mas eu diria que, em segundo lugar, Jesus o retirou da multidão, mostrando e dando atenção especial a quem certamente recebia rejeição. Se afasta. O texto não dá muitos detalhes, não fala o nome do indivíduo, não dá um detalhamento do episódio, apenas diz que Jesus o retirou da multidão à parte. Pensa no valor que alguém se sente numa condição dessa. Ele me deu atenção. Isso faz um bem tremendo. Jesus faz tudo esplendidamente bem, valorizando as pessoas, do jeito que você é. Nenhum de nós aqui é melhor do que o outro. Todos nós temos os nossos conflitos. Hoje pela manhã eu dizia que o nosso maior campo de batalha é aqui na mente, olha. Há quantos de nós que vivemos um turbilhão de pensamentos contraditórios, de pensamentos que guerreiam, de pensamentos que lutam dentro de nós. Nenhum de nós aqui é melhor do que o outro. E Jesus faz tudo esplendidamente bem, valorizando aquele moço surdo e sem falar. Por fim, Jesus faz tudo esplendidamente bem, ordenando a sua cura.
É interessante que no versículo 34, o Senhor Jesus levanta os olhos ao céu, suspirou. Alguns autores sugerem que essa atitude de Jesus fazendo assim, ó, é como quem se compadece daquele homem, e ele dá uma ordem. Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos, e logo o impedimento da língua se desfez, e ele falava perfeitamente. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: o surdo não podia ouvir, mas ouviu a voz de Jesus. Jesus repreendia os demônios e eles obedeciam. Jesus falava à natureza e ela obedecia. Jesus falava ao mar e ele obedecia. Jesus mandou que o vento se aquietasse e ele obedeceu. Jesus ordenou que o surdo passasse a ouvir e ele passou a ouvir. Jesus mandou que o mudo falasse, ele passou a falar. Agora preste bem atenção. Por que você acha que pode desobedecer? Nós vamos celebrar a ceia nesse momento, tendo em mente que tudo Jesus faz esplendidamente bem. Estão convidados para esta celebração os crentes batizados em comunhão com a igreja. É a última ceia que celebramos aqui neste espaço. O fizemos 5 vezes, ou 3 vezes, melhor dizendo. A partir do mês que vem, querendo Deus, já será lá no templo. Eu quero encorajar você a ter em mente isso. Jesus faz tudo esplendidamente bem. Senhor amado, nós te agradecemos, porque Jesus é ímpar. Queremos te agradecer, porque tudo Ele faz bem.